9 horas da manhã, em uma pequena fazenda nordestina. Marcos, 12 anos de idade, balançava na rede do quarto esperando pelos pais que haviam saído para visitar os vizinhos. De repente, Marcos correu para a janela para ver o que era e não viu nada. E ficou olhando para o mato frente à casa, tentando descobrir que animal rosnava. E esperou. Dessa vez, ele viu. Uma estranha criatura apareceu entre as árvores, rosnou e ficou a olhar em direção a Marcos. Uma criatura que ele jamais havia visto. Grande, completamente peluda, negra e de olhos vermelhos. Simplesmente assustadora. Marcos não podia acreditar. O que era aquilo? Que bicho era aquele? E enquanto o monstro lhe olhava, Marcos fechou a janela lentamente e saiu pela casa trancando portas e janelas. Depois de tudo trancado, ele correu para a porta da frente e ficou a olhar para o monstro pelo buraco da fechadura. Que coisa horrível, pensou Marcos, pedindo a Deus que aquele monstro fosse embora. Mas o monstro não foi. Os rosnados continuaram. Infelizmente, o pavor apenas começava. Poucos minutos depois, os rosnados pararam e Marcos pôde ver o monstro caminhar em direção da casa. O pavor aumentava com cada passada. E pouco a pouco, o monstro foi se aproximando da casa, da varanda e da porta. Marcos permaneceu agachado contra a parede, paralisado, de olho na porta e com o coração quase saindo pela boca. Ele já podia sentir o fedor repugnante daquela coisa e ouvir sua respiração do outro lado da porta. E, para desespero de Marcos, a maçaneta da porta começou a girar de um lado para o outro, bem devagar. O monstro parecia checar se a porta estava aberta. O pobre garoto não sabia o que fazer. Para pavor ainda maior dele, a porta foi empurrada de tal maneira que quase foi arrancada do portal. Marcos continuou agachado, espremendo-se num abraço de medo, pavor e terror. Fedendo e fungando, o monstro continuou empurrando a porta cada vez mais forte. Marcos rezava desesperadamente em silêncio, tremendo e com as lágrimas correndo. Depois de alguns minutos, tentando entrar, o monstro desistiu, se afastou e sumiu. Marcos permaneceu apavorado e agachado contra a parede até os pais regressarem. Para a decepção e tristeza do garoto, os pais não acreditaram em uma só palavra do que ele contou. Para eles, tudo não passava de história de um garoto medroso. Um simples e horrível pesadelo, disse a mamãe. Depois daquele dia, Marcos jamais teve coragem de sair pelo mato sozinho. E sempre que foi obrigado, o medo de voltar a encontrar o monstro era aterrador. Meses depois, Marcos foi enviado para a casa dos tios na capital para estudar. Porém, todas as vezes que visitava a fazenda em férias, as lembranças e o medo retornavam. A impressão que aquele monstro permanecia nas proximidades, lhe observando, continuavam. E anos passaram. Certo dia, Marcos recebeu a pior notícia de sua vida. Os pais foram encontrados mortos no interior da casa. Que tristeza! Segundo os vizinhos e a polícia, pai e mãe sofreram um ataque cardíaco fulminante. E ao mesmo tempo, pois com exceção da porta aberta, nenhum vestígio de violência foi encontrado. Nada remexido ou fora do lugar. Um caso inacreditável, disse um dos vizinhos. No seu íntimo, Marcos sabia exatamente o que havia acontecido.
Para ele, os pais inocentemente abriram a porta para algo inexplicável, para o sobrenatural, para o mesmo maldito monstro. Depois daquele dia, a fazenda foi praticamente abandonada, porém nunca esquecida. Quanto mais o tempo passava, mais o interesse de Marcos descobrir quem ou quem era o monstro aumentava. 30 anos depois daquele encontro, Marcos voltou à fazenda pela última vez. Hora de encontrar uma vez mais com o velho monstro e encarar frente a frente o seu medo. E antes do anoitecer, ele pegou o necessário para passar a noite e saiu para o mato. A noite estava perfeita, de lua cheia e silenciosa, como se tudo e todos dormissem tranquilamente. E Marcos encontrou um lugar ideal, um descampado no meio da chapada. Ali armou sua tenda, acendeu um fogo e esperou. O silêncio continuava ao seu redor. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu algo na entrada da mata. O velho monstro acabava de chegar. Marcos levantou e, sem o menor medo, ficou a olhar naquela direção. E pouco a pouco ele foi vendo aquela mesma figura espantosa de antes aparecer e caminhar em direção da sua tenda. Horripilante como da primeira vez. Marcos entrou em sua pequena tenda de plástico e esperou deitado com sua espingarda engatilhada e o dedo no gatilho. O monstro se aproximava. Suas passadas eram ouvidas cada vez mais forte. E o monstro chegou. Marcos já podia ver a sua sombra negra no plástico da tenda. A mesma respiração e o mesmo fedor. De repente, para sua surpresa, o plástico foi cortado sobre ele, deixando aparecer algo simplesmente horrível e inexplicável. Uma coisa preta cujos olhos pareciam 2 bolas de fogo. 2 chamas aterrorizantes. Marcos tentou puxar o gatilho, mas não foi possível. Seus dedos não obedeceram. Depois de alguns segundos encarando a Marcos, o monstro desapareceu do buraco e do descampado. E o silêncio voltou. Minutos depois, Marcos saiu da tenda e resolveu regressar à sua casa, ainda confuso e sem entender o que havia visto. Porém certo de que uma nova chance de viver lhe havia sido dada por algo sobrenatural. Algo além da sua compreensão. Uma realidade ou um horrível pesadelo que ele simplesmente chamava de um monstro. Te cuida e muito obrigado.